do que está aí num botequim pegando Covid. Vamos aqui, sobreviver. Beleza. Ok, vamos aí para o segundo momento. Hoje é dia 26 de março de 2021. Fica para a posteridade esse nosso vídeo histórico dessa aula de hoje. Quem sabe a gente arrebenta aí no YouTube, aí esse vídeo vai bombar aí nessa aula de Sprinkler. Vários técnicos do mundo inteiro vão querer assistir a nossa aula aqui. Então vamos lá. Depois de um intervalo de 15 minutos, estamos voltando para o segundo momento da nossa aula, né? E agora eu vou abrir a apresentação sobre os chuveiros de emergência. Aqui, chuveiros automáticos. Muito bem, vou tomar uma aguinha. Vocês já devem ter visto, né, em algum filme, a pessoa levar lá um isqueiro e acionar o sprinkler, né, e aí chove no prédio todo. Tem um filme do Tom Cruise aí que ele invade lá a sede da CIA, sei lá, para fazer alguma coisa lá de espionagem, e aí para fugir ele aciona, né, os sprinklers lá com incêndio. Então, esse modelo lá dos Estados Unidos se usa também na Alemanha, ali na Europa, porque você tem um problema de congelar a água na tubulação. Então, se você tem a tubulação seca, sem nada, e um reservatório, você pode, nesse reservatório, controlar melhor que essa água não esteja congelada. E, e aí, no momento de incêndio, você direciona. É claro que eu tenho que ter acionadores, detectores de fumaça, que vão acionar determinados setores para não chover no prédio todo, mas acaba chovendo numa região desse prédio, né? num setor do prédio. Aqui no Brasil, como é mais barato também, a gente não tem esse problema de neve aí, de frio abaixo de zero, muito abaixo de zero, de congelar a tubulação a água na tubulação. Apesar de ter alguns estados lá do sul, na parte da serra, né? Acontecer isso na tubulação de água, né? Um tubo mais fininho que fica exposto ao externo, né? Pode entupir, né? Acontece isso mesmo, de entupir por congelamento, né? Mas no Brasil a gente usa o chuveiro automático pressurizado, tá? Já está com água no sistema, tá? E o sistema é esse, imagine aí que onde pegar fogo, vai abrir essa torneirinha aí, vai disparar esse bico de sprinkler, né? O sistema de sprinklers não é só o bico, né? Tem toda a tubulação, tem bombas, tem válvulas, e tem uma coisa chamada alarme hidráulico, tá? Alarme por gongo hidráulico. Tem que constar também no sistema de sprinkler. Vamos aprender. Como é que eu sei que o meu prédio tem que ter sprinkler? Da mesma maneira que eu sei que o meu prédio vai ter outros sistemas preventivos, tá? Já vou dizer para vocês que extintor de incêndio todo prédio tem que ter. Tá? É o sistema mais básico, né? Rotas de fuga todo prédio tem que ter. Iluminação de emergência também. Agora, sim, alguns outros sistemas, como os hidrantes, os sprinklers, aí, os chuveiros automáticos, vários prédios não precisam ter. Então, nesse caso aqui, onde é que a gente vai descobrir isso? Na IT01. Na IT01 eu vou caracterizar a minha edificação, aí eu vou lá para a IT14 para ver a carga incêndio, volto na IT01 para saber se o meu risco é leve, médio ou elevado, e no anexo da IT01 eu tenho esse enquadramento, vou ali descobrir que a minha edificação é residencial, é uma edificação de hospedagem, como essa daí que eu peguei aí, o grupo D, é D ou é B? Deixa eu olhar aqui que está meio pequenininho. Grupo B, né? O grupo B, serviço de hospedagem. Vou jogar isso para cá. Grupo B, né? E aí eu vou descobrir que aqui estão todos os sistemas preventivos e em função da área e da altura aqui, às vezes da área, às vezes da altura, eu vejo que a partir de 20 metros aqui de altura eu tenho que ter o sprinkler. Tá? Aí vamos equacionar, né? O equacionamento, a gente usa essa norma da ABNT aqui, a 10897,
Esse aí é o print do catálogo da ABNT, é sempre bom vocês darem uma checada se ela está ativa, né? Ó, 23 de setembro de 2020, essa norma aí está em vigor, a gente vê ali embaixo, status em vigor, e tem os requisitos para os sistemas de sprinkler. E claro, a gente obedecer a IT, a instrução técnica, nesse caso aqui é a 23, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Norte. Se eu tiver no Rio Grande do Norte, algum de vocês vai mudar de estado, vai ter que seguir o Corpo de Bombeiros do estado onde vocês forem, tá? É diferente algumas coisas aí de um estado para outro. No geral, todo mundo copiou a norma de São Paulo, tá? E fez até algumas simplificações, mas a gente copia a norma de São Paulo porque São Paulo é a maior cidade, maior estado, né? Onde tem mais complicação com edificações, a parte industrial também, a parte comercial, residencial. Então, eles têm, é pioneiro também, o primeiro código de incêndio foi de lá. Então, normalmente a gente copia as normas de São Paulo para o estado, tá? Todos vocês já devem ter olhado em alguma garagem, né, aí de prédio, né, de shopping, de supermercado, as tubulações. Talvez vocês nunca notaram isso, né, mas dessa aula em diante vocês vão sempre observar isso, é natural. A gente começa a enxergar coisas que antes não enxergava, né? Então eu tenho ali uma tubulaçãozinha e um formato de rede, de malha, né? E tem os bicos de sprinkler. Essa figura a gente já viu na aula passada, aula de hidrante. Então, da esquerda ali seriam as prumadas de hidrantes, no lado direito, as linhas de sprinkler. Nesse tipo de prédio aí, exigiu sprinkler somente nos corredores, mas eu posso, dependendo do tipo de edificação e do risco, né, posso exigir em outras áreas. No caso de um shopping center, eu tenho sprinkler em tudo. Na garagem, nas lojas, nos corredores, na praça de alimentação. Tá? Então, se distribui assim, o sprinkler no teto, pode ser rente à parede também, mas junto ao teto. Por que ele tem que ser ali? Por que eu não poderia botar na lateral da parede e ele xiringar para cima, né? Xiringar para o lado ali? Porque o calor sobe, esse nosso sprinkler é acionado por calor. Então, tem que ter o bico de sprinkler no lugar onde a temperatura vai estar mais alta, sempre rente ao teto. Essa figurinha aqui, que a gente já viu na outra aula de bomba, na aula de hidrante também, mostra ali a bomba do sistema de sprinkler. Tá? Pode ser uma bomba só também, tá? Nesse caso aqui estão duas bombas, uma bomba para o hidrante e outra bomba para o sprinkler. E aí a gente usa, nesse esquema aqui, mostra uma malha lá, uma rede de distribuição, e a gente setoriza, né? Vai setorizar. Em cada setor desse eu vou ter uma chave de fluxo para avisar lá na central de alarme qual é o sprinkler de qual malha que foi acionado, para eu poder direcionar lá a brigada de incêndio para aquele setor. E existe uma coisa chamada VGA, válvula de governo e alarme. Se vocês forem no shopping, ali no Midway, no Natal Shopping também, lá na garagem vocês conseguem ver essas válvulas, já vou mostrar a figura dela, está até escrito lá na plaquinha VGA número 10, VGA número 5, uma válvula grande assim, o bombeiro civil tem o maior orgulho daquela válvula, né? Tem ali uns manômetros, manômetro de entrada e de saída, e ela serve também para, não só para governar, para controlar fluxo, mas também para acionar um alarme hidráulico, que vai bater um gongo lá, um martelete num gongo, quando acionado o sprinkler desse setor. Tá? Então pode ser assim também, esse formato espinha de peixe. Né? E a gente, cada bico de sprinkler, ele abre um diâmetro de 4 metros. Tá? Então a gente vai fazer uma distância, claro, menor, né? Porque os círculos têm que se entrelaçar, para a gente ter cobertura de tudo. Uma distância inferior aí a 4 metros um sprinkler do outro. E essa abertura também depende da altura que o sprinkler está instalado, alguns fatores, outros fatores. De qualquer forma, eu tenho que equacionar a minha bomba para ela acionar 4 sprinklers ao mesmo tempo. Imagina aqui que isso aqui é a garagem do shopping, aí pega fogo no automóvel. Esse automóvel vai aquecer e
A fumaça vai acionar o sprinkler que está logo acima dele. Se esse sprinkler não conseguir apagar, vai continuar aquecendo e aí vai acionar os sprinklers periféricos ali, né? Então a gente calcula para 4. Não devia calcular para tudo, professor. Se lembre que isso também é um sistema preventivo. Ah, é muito caro eu acionar tudo ao mesmo tempo. Tem que ter uma bomba muito maior, um reservatório muito maior. Mas e se fosse necessário, se o fogo se espalhar e eu tiver que acionar mais de um e tal? Para isso eu tenho a opção de engatar também o caminhão do bombeiro lá. Ele vai ter também um hidrante de recalque, né? Para eu poder acionar com o caminhão do bombeiro. Esse é um vídeo complementado, um lugar onde se faz ensaio, se toca fogo aí nessa pilha de lenha aí, e os sprinklers, para ver ensaio de sprinkler e de fumaça, tá? Lembrar, gente, que o sprinkler, ele ajuda um pouco no controle da fumaça, mas não tudo, tá? Porque a fumaça tem gás, tem vapor e tem particulado. Então, no caso do particulado, ele dá uma matada no particulado, mas ele não mata o vapor e o gás da fumaça, tá? Então, ele vai ter função de resfriamento, mas não vai ser uma coisa que vai eliminar a propagação da fumaça no meu prédio, não. Tá? Só se apagar o fogo, claro. Né? E aí o bico de sprinkler tem vários formatos, esses aqui, esse da esquerda aqui é feito para eu colocar ele lateralmente a um corredor. Tá? Em algumas situações não é possível botar ele no centro do corredor. Aí se a gente tiver que colocar lateral, põe um defletor desse que tem um jeito de jogar em formato de leque, não vai ficar em formato de círculo, mas em formato de leque. E aquele outro da direita é a mesma coisa, só que ele é para ser montado de cabeça para baixo. Né? E por que isso que tem que ter de cabeça para baixo e de cabeça para cima? Porque nem sempre a gente tem que botar ele próximo ao teto, porque é ali que vai dar a maior temperatura da fumaça, né, que vai subir, e nem sempre a tubulação está passando rente ao teto. Eu posso ter vigas que impeçam essa tubulação de ser alta. Então, nesse caso, eu vou ter que botar um prolongador e o sprinkler voltado com a cabeça para cima. Em outras situações, de cabeça para baixo. Né? Esse aqui, para ser montado, esse aqui é de cabeça para baixo também. Esses que são montados assim, de cabeça para baixo, normalmente eles têm um defletor ou eles têm umas espécies de garras ali, né? Para a água bater e defletir, abrir em formato guarda-chuva, né? Tá? Ele não é para montar na outra posição é esse. Esses aqui são os circulares, então esse nessa posição e esse nessa, tá? Cuidar para a gente não montar o defletor errado, né? O projeto. Veja que é diferente. Esse aqui não tem aquelas garras ali, que justamente é só para espalhar, não é para fazer a curva, né? E aqui ele montado num forro falso. Tem uma briga aqui dos engenheiros com os arquitetos, porque quando o engenheiro projeta uma estrutura de um telhado, imagina aquela estrutura ali do Arena das Dunas, né? O engenheiro bate o olho naquilo, uma estrutura de sustentação, e consegue até enxergar os vetores ali, as tensões, as forças em cada parafuso. E aí vem um arquiteto e bota um forro para esconder tudo isso, essa coisa maravilhosa que o engenheiro acha maravilhoso, né? Esse forro tem função também, não é só estética, né? Ele tem uma função também de iluminação, né? O visual pode ser importante também para a função daquele prédio, né? Por exemplo, em um centro de compras, como é um shopping center, né? Agora, se esse tiver esse forro, e esse forro for combustível, ou se tiver algum combustível acima do forro, eu tenho que ter um sprinkler em cima também. Então, aqui nessa figura dá para ver isso. Eu boto o sprinkler acima do forro, rente à laje lá, normalmente 15 centímetros da altura da laje, né? E outro sprinkler abaixo. Se vocês olharem ali o shopping via direta, vocês vão ver que tem uns sprinklers acima dos forros das lojas. O forro das lojas é um pouco mais baixo e acima a gente vê uma estrutura, vê os bicos de sprinklers lá em cima também. Tá? Justamente porque a fumaça é mais leve, ela vai se propagar entre o forro, por cima do forro, se esse forro for combustível. E existem uns forros também que são tipo uma malha, em shopping center se usa, aqui em Natal não vi ainda, mas em alguns lugares de shopping se usa isso. Se você olhar para cima, você vê a tubulação, mas se você olhar inclinado, você vê a continuidade do forro e ele dá uma matada geral. E por essas aberturas passa fumaça, né?
Então tem que ter um sprinkler lá em cima também, porque é onde vai estar o maior calor para acionar, né? E esse de baixo não vai ser acionado porque o calor vai se acumular em cima. A não ser que o forro seja em combustível, e aí eu sim eu vou ter a passagem de fumaça abaixo do forro. Quando eu tenho vigas de sustentação da laje, eu vou ter que ter isso aí. Eu não tenho como botar a tubulação rente ao teto lá. Aí a gente vai usar o sprinkler invertido, como está aqui nessa imagem aqui, né? Mas não é só inverter, eu tenho que ter um bico que funcione naquela posição. E essa conexão do bico de sprinkler com a linha, eu posso usar de algumas maneiras. Eu posso usar um T, posso usar uma junta soldada. Normalmente, diâmetros maiores, a gente usa uma junta soldada, porque eu economizo conexão e diminuo a perda de carga também. Mas eu sempre tenho que ter uma rosca para poder substituir esse bico de sprinkler, fazer manutenção, né? Nesse caso aí, é uma junta de compressão, você faz só um furinho na tubulação principal e bota essa junta, claro que tem uma vedação de borracha ali, parafuso ali, está instalado a minha derivação para instalar o sprinkler. Tem várias maneiras de a gente fixar a tubulação, e agora aqui é o momento da gente falar do golpe de Ariete, né? Então, fixar uma tubulação não é só aguentar o peso próprio da tubulação e o peso da água que está dentro dessa tubulação, que é uma coisa pesada também. Ele tem que aguentar também vibrações e o famoso golpe de Ariete. Tá? Então, essa tubulação ela tem que ter um certo grau de liberdade para, se houver vibração ou um golpe de Ariete, não sair arrebentando, arrancando todas as fixações, né? Aqui nessa figura, a gente vê algumas maneiras de fixar a tubulação, né? Como aqui tinha uma ali também, uma abraçadeira e um haste no teto, né? E a fixação dessa haste no teto pode também ser de várias maneiras, pode ser com uma bucha, um parabolt, colocado com uma pistola, um parabolt, com uma furadeira, ou um pino fincado com uma pistola finca pino a pólvora, ou uma bucha de nylon ali com um parafuso. Tá? Tem algumas maneiras de a gente estar fazendo isso. Essa daqui, o número 3 aqui, fixada numa chapa de aço, que pode ser estrutural também do prédio, uma viga, né? E para evitar, deixa eu falar mais aqui sobre o golpe de Ariete, que eu acabei não explicando como é isso, né? Você já deve ter visto algum filme aí medieval que se invade o castelo, lá os bárbaros vão invadir o castelo e tal, né? Então aparece um equipamento, que é uma coisa assim, uma tora, em cima de umas rodas de carroça lá, e você vai lá e bate com a tora no portão do castelo, né? Aí lá de cima tem os caras jogando flecha, jogando óleo, jogando fogo para matar os soldadinhos que estão aqui, os peões, né? Que estão aqui movendo o ariete, né? Ariete é martelo, tá? E como é que é o equivalente disso na hidráulica? Quando eu aciono uma bomba de alta potência ali, ela vai dar um golpe mesmo de líquido, de pressão na tubulação. Tá? Então eu tenho que ter um grau de liberdade para essa tubulação poder absorver isso sem arrebentar tudo, né? Sem arrebentar as paredes, sem arrebentar as fixações, as conexões. E a entrada da bomba também tem que ser gradual, então tem alguns mecanismos que a gente usa aí para evitar o golpe de ariete, mas eu tenho que pensar nisso na hora de bolar as fixações. E em cada ramal, a gente vai ter aqui uma VGA, válvula de governo e alarme, que eu já falei, né? Aqui só mostrar a cara dela agora. Para que serve isso? Pronto, válvula de governo, o nome já diz, né? Eu vou ter que dar uma direção, vou ter que dar a condução do líquido, e ela serve para o líquido não voltar, só ir para frente. Tá? E o alarme é o alarme de gongo. Então, quando o fluido passa aqui, ela tem um mecanismo ali para poder pulsar a água lá e bater um martelo do gongo, desse alarme, né? Tem também os dois manômetros, sempre de pressão anterior e posterior, e tem esse dreno, essa válvulazinha azul aí, é para fazer manutenção. Tá? Então, antes da válvula de governo, a gente bota uma válvula de gaveta, já vou mostrar os tipos de válvula aqui. Quando a gente quer fazer manutenção, aí abre esse dreno, joga essa água aí para o esgoto, e aí eu posso ir lá trocar um sprinkler, tirar um vazamento, tá? Alterar alguma coisa lá que a manutenção me peça, tá? Então, essa é a famosa VGA, ela é uma válvula automática, tá? Ela funciona
para evitar que a água volte e para acionar o alarme de gongo também. Tá? Então, como é aqui? Tem ela montada aqui com o dreno. Vamos lá, um por um. Ó. Primeiro, número 1 é o gongo, um alarme. Tá? Número 2, um manômetro primário, é a pressão antes dessa válvula. Tá? O 3 é o manômetro secundário, é a pressão depois da válvula. Então, imagine ali que o número 4 é uma válvula de gaveta, já vou mostrar um esquema de uma aí, um desenho técnico de uma. E eu quero fazer manutenção nesse andar, lá na garagem G2, lá do Shopping Midway. Então, eu não quero tirar água de todo o sistema, porque é muita água, né? O que que a gente faz? Fecha essa válvula número 4 aí, que é uma válvula de gaveta, e abre a válvula do dreno ali, a número 5. Né? E aí é possível jogar essa água para o esgoto, essa água de todo esse ramal, desse setor lá, que essa válvula de governo está governando. Né? E a água não volta. Né? E aí faço a minha manutenção, né? Vejo a pressão do manômetro, se caiu mesmo, se acabou a água mesmo ali, antes de eu tirar o sprinkler, porque se eu tirar com ele pressurizado, vai me dar um golpe de água, né? E essa chave de fluxo ele serve para quê? Essa chave de fluxo serve para acionar a central de alarme, não só o gongo aqui a válvula de governo aciona, mas para eu acionar lá uma central de alarme para minha brigada de incêndio saber aonde é que estourou o bico do sprinkler, né? Em algum caso, poder soar o alarme geral também da empresa para o abandono, né? Lembrando que esse alarme de gongo aqui é setorial, né? E eu tenho ainda uma válvula de esfera aqui, número 7, que vai estar regulando ali essa questão dos manômetros. Então, o que é uma válvula de gaveta? É uma comporta. Ela vai entrar e cortar o fluxo de água. A válvula de gaveta ela não consegue controlar, ela só para estar aberta ou fechada. Inclusive, ela vai estar sempre aberta durante a operação, né? Não precisa estar abrindo essas válvulas durante o incêndio, né? Ela vai estar sempre aberta. Só vou fechar no momento de manutenção. Eu preciso substituir a bomba, preciso substituir, drenar esse andar aqui para poder substituir um bico de sprinkler, tirar um vazamento, né? Então ela tem que estar totalmente fechada. No banheiro da casa de vocês deve ter uma dessa, mais elevada, assim, que a gente fecha quando vai fazer alguma manutenção, é trocar ali uma torneira e tal. E o chuveiro é uma válvula de globo, aí sim, onde eu preciso controlar a vazão. Como no nosso hidrante, eu preciso controlar a vazão, tenho ali uma válvula de globo, que é essa daqui, ó. Tenho ali um canal que vai fazer um movimento de Z, e eu tenho uma bucha ali, o pessoal chama aí de carrapeta, né? Uma buchinha de vedação. No caso de um hidrante, é esse aqui, ó. Uma válvula de globo angular, né? A gente já quer que a água saia 90 graus ali, e a partezinha preta ali é a borracha de vedação. Como a gente usa pouco esses hidrantes, vai usar só em testes, em treinamentos ou no incêndio, que é uma coisa eventual, né? É muito comum ter na tubulação, ter incrustações, ter sujeira, ter lama, tá? E aí quando eu abro o hidrante e vou fechar ele depois do teste, acaba essas incrustações não deixando essa parte de borracha fazer a vedação. E aí, puta, fica pingando ali o meu hidrante, né? O que que eu faço para esse momento? Abro de novo, fecho de novo, abro de novo para ir limpando ali, até eu conseguir fechar e ter a vedação. Tá? Às vezes a coisa é tão velha mesmo que não veda mais, né? Então aí é hora de trocar a válvula. Tá? Essa válvula de globo aí. E existe ainda a válvula de esfera, como o nome diz, ela tem uma esfera rotativa ali, um furo, essa figura. E aqui essa haste, quando ela está assim na perpendicular, é porque está fechada, quando ela está paralela à tubulação, é porque está aberta. Então, ali nessa figura dá para ver melhor a esfera. A gente usa isso para drenar, para dreno de manômetro, alguns ambientes. Ela só tem essa posição aberta fechada, ela não regula vazão. Tá? Se usa muito também em tubulação de gás, né? Porque eu só preciso fechar e abrir, não preciso estar regulando vazão aqui. No caso do gás, nos pontos de consumo, a gente tem os reguladores de vazão.
E essa aqui é a válvula de retenção, que a gente usa no pé da caixa d'água, né? Existe uma horizontal também, que a gente usa próximo do ponto de recalque do sprinkler. Tá? Então, ela tem uma borracha de vedação ali, que num sentido ela abre, no outro sentido não abre. A gente usa no pé da caixa d'água para, quando entrar o hidrante de recalque, o caminhão do bombeiro pressurizar o sistema, a água não ir para o reservatório. O recalque do sprinkler, ele é de parede, tá? Pode ser instalado no chão também, mas normalmente a gente instala ele na parede. E aí se usa esse quadro de sinalização para indicar que ali tem um hidrante de recalque, uma tomada de recalque para o sprinkler. Essa parte aqui da esquerda, ó, é uma válvula de retenção horizontal. Então esse hidrante aí não precisa ter uma válvula para eu abrir. E quando eu tirar aquele tampão ali, a válvula de fluxo já vai fechar, não vai deixar a água sair. E só vai deixar a água entrar. Essa válvula aqui, ó, é uma válvula de fluxo horizontal. Fluxo unidirecional, mas para ser instalada na horizontal. E é possível você instalar ela subterrânea também ali com a sua tomada do sprinkler. E os sprinklers também é diferente do hidrante, porque o hidrante, quando eu quero testar, eu abro o hidrante, depois eu fecho. O sprinkler, se você abrir, não dá mais para fechar, você vai ter que substituir o bico de sprinkler. Tá? Então, para isso, a gente tem que ter um ramal de teste, que seria um prolongamento da tubulação e uma saída que vai para o esgoto, né? E aí, quando eu quero testar se a bomba está funcionando, se aquele ramal do sprinkler lá, se a válvula de governo e alarme vai funcionar, eu abro essa válvulazinha de teste aqui, no local acessível, e aí vejo, ó, tá disparando o gongo, tem pressão suficiente, então tá ok, tá funcionando o meu sistema. Disparou a bomba, tá funcionando o meu sistema. E o sprinkler numa vista explodida, né, é isso aqui, ó, você tem uma vedação, uma peça de vedação com um anel de vedação, e o que segura essa peça no lugar é essa ampola. Dentro dessa ampola eu tenho um líquido que se expande com a temperatura. Tá? Dependendo da temperatura que eu preciso, esse líquido é diferente, vai expandir mais ou menos, tá? Para poder romper exatamente na temperatura que eu quero essa ampola, porque daí essa peça de vedação vai ser expulsa pela água e está acionado o sprinkler. A água vai colidir ali contra o difusor e faz aquele efeito guarda-chuva. Tá? Na verdade, é um efeito de chuva, né? Mas no formato de um guarda-chuva. E as cores são essas, ó. Usualmente a gente usa o vermelho, 68 graus Celsius, mas posso ter o laranja também. E por que às vezes eu preciso de um acionamento de uma temperatura maior? Porque eu posso ter um ambiente que tem uma temperatura maior sem ter fogo. Tá? No caso de uma casa de máquina, uma casa de caldeira, eu posso ter uma temperatura naturalmente ali mais alta, não vai ter nem gente ali dentro, é uma casa de máquina, e eu não quero que o sprinkler dispare à toa, sem ser com incêndio, né? Aí a gente põe uma ampola azul, uma ampola roxa, né? Até preta, ali vai aumentando a temperatura de acionamento. Normalmente se usa a vermelhinha, 68 graus Celsius. Tá? Mais na cor aqui. Ok, então está apresentado aqui o sistema chuveiros automáticos, denominado sprinkler. Sprinkler, se a gente for traduzir, gente, é aspersor, tá? Ou pulverizador. Como a gente usa pulverizadores e aspersores em outras áreas que não incêndio, como por exemplo ali a irrigação da agrícola, né, a projeção de tinta, né, para processos industriais, aqui no Brasil se usou durante muito tempo esse nome sprinkler, né, mas agora a gente está usando o termo abrasileirado aí, que é o chuveiro automático. É o chuveiro, para não confundir também com o chuveiro de emergência lá do risco químico, né, de laboratórios, que é para usar para lavar a pessoa, chama de chuveiro automático aí para como controle de incêndio. É isso, alguma dúvida? Todo mundo assinou aí a chamada? Deixa eu botar de novo o formulário de chamada aqui. Quem já assinou não precisa assinar de novo.
E dá para a gente encerrar hoje aí mais cedo um pouquinho e se lembre, né, de fazer as atividades lá do Google Sala de Aula, tá? Eu vou estar acompanhando também, corrigindo e vou alertando vocês aí, tá? Que colocando a nota no swap também, para vocês verem se tem alguma coisa de errada e a gente vai, se der algum problema, a gente vai tratando de maneira individual, vamos nos conversando ali pelo WhatsApp para ver o acompanhamento de vocês. Lembrar que não tem prova de recuperação, tá? Nossa prova de recuperação vai ser fazer as tarefas que vocês tiraram nota baixa ou que vocês não fizeram. Vai ter uma etapa final lá para ter um tempo para isso. Agora, se lembre que nem tudo depende da vontade do professor. Eu também sou limitado pelo sistema SWAP, né? O SWAP vai me dizer, dia tal tem que entregar os diários. Tá? E aí eu não consigo passar desses prazos, né, do calendário escolar, tá? O SWAP também não manda em tudo, o que manda é o calendário escolar que programa o SWAP. Tá? Então façam aí, normalmente eu consigo segurar um pouquinho mais lá o diário, mas tem limite, tá? Então vamos trabalhando, vamos fazendo. Ok? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau aí, bom fim de semana. Se cuide aí com a Covid, né? Então, vamos para meio de feira aí, fique em casa. Valeu, tchau, Valeu, tchau. professor. Boa noite, professor. Boa noite.